que tem a União Soviética a ver com o caso Roswell de 1947. É o que diz o novo livro da jornalista investigativa Annie Jacobsen, da Área 51. Ela sugere que os soviéticos provocaram um incidente com OVNI em Roswell em 1947, enviando discos voadores para o Novo México com aviadores do tamanho infantil a bordo, como um aviso de que eles poderiam provocar pânico OVNI se eles quisessem. Mas será que isso é possível? A revelação de Jacobsen é baseada em um relato de apenas uma única fonte não identificada. Essa fonte disse que ele era um engenheiro da empresa AD&E da Área 51, um local secreto de pesquisa militar em Nevada. Ele disse a Jacobsen que estudou os restos do acidente de Roswell em 1951 junto com outros 4 engenheiros da AD&E. Não há documentos para confirmar o relato, porque, segundo Jacobsen, esse foi um dos segredos mais bem guardados da Guerra Fria. Mesmo sem essa confirmação, a jornalista diz que mantém um incrível relato de sua fonte. Ele não tinha nada a ganhar e tudo a perder ao me contar. Segundo ela, era uma questão de consciência para a testemunha. A fonte de Annie relatou o que disse ter visto, bem como o que lhe foi dito e o que ele presumiu com base nessa informação. Segundo o livro, após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos capitalizaram o trabalho que estava sendo feito em aeronaves furtivas de asa voadora por um grupo de engenheiros alemães nazistas chefiados por 2 irmãos, Walter e Reimar Horten. Eles desenvolveram máquinas voadoras em forma de disco que podiam escapar esporadicamente à detecção de radar. Os militares dos Estados Unidos aperfeiçoaram essa tecnologia na Área 51 ao longo das décadas que se seguiram para produzir aviões como o F-117 de ataque stealth. Segundo ponto, os líderes soviéticos ficaram assustados com o uso da bomba atômica pelos militares americanos para encerrar rapidamente a guerra. Eles estavam há alguns anos de desenvolver suas próprias armas atômicas baseadas em segredos roubados do esforço de bombardeio dos Estados Unidos. O incidente de Roswell teve como objetivo alertar a administração Truman de que os soviéticos poderiam criar uma farsa de OVNIs, despertando temores semelhantes aos que foram desencadeados inadvertidamente pela transmissão de rádio fictícia Guerra dos Mundos de 1938. Terceiro ponto. A fonte de Annie acredita que os soviéticos despacharam aviões drones de uma nave-mãe voando perto do Alasca. Sinais de radar intermitentes foram captados por instalações americanas, mas os discos foram capazes de entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos e descer perto de Roswell, no estado de Nevada. Outro ponto: aviadores de tamanho infantil estavam a bordo dos discos. Humanos aparentemente com cerca de 13 anos que podem ter sido cirurgicamente ou biologicamente alterados para ficar com olhos e cabeças aumentadas. Annie cita sua fonte, dizendo que lhe disseram que os alienígenas semelhantes eram o resultado de experimentos conduzidos pelo famoso cientista louco Joseph Mengele. Os corpos foram recuperados dos destroços e 2 deles estavam vivos, mas em coma. Outro ponto: os destroços e os corpos foram transportados do Novo México para a base aérea Wright-Patterson, em Ohio, para estudo, e em seguida transferidos novamente para a Área 51 em Nevada. E foi aqui que a fonte de Jacobsen os viu em 1951. A fonte disse ter visto uma escrita russa estampada em um anel que circundava o interior da aeronave e que ele viu os corpos do tamanho de uma criança em um sistema de suporte de vida. Quando Annie perguntou por que o presidente Harry Truman não relatou tudo isso em 1947, ela disse que a fonte respondeu, abre aspas, porque estávamos fazendo a mesma coisa, fecha aspas. Ela conta também que a Comissão de Energia Atômica e o Departamento de Defesa realizaram experimentos humanos sobre os efeitos da radiação e sugere que as centenas de experimentos revelados em 1995 foram apenas a ponta do iceberg. Ela acredita que tudo isso tenha sido extremamente imprudente e perigoso. A última explicação vai contra os cenários apresentados pelo governo federal. Primeiro, que os destroços de Roswell vieram de um balão meteorológico e, em seguida, que eram destroços de uma queda simulada de testes de colisão, bem como de um experimento em um balão para monitorar explosões nucleares.
Também vai de encontro às alegações de longa data de ativistas de OVNIs de que o acidente na verdade representou uma visitação encoberta por extraterrestres. Como tal, o relato de Roswell de Annie Jacobsen está alimentando o fogo dos céticos sobre OVNIs, bem como daqueles que dão mais crédito ao cenário alienígena. Em uma nova reviravolta, Clifford Clift de Mutual UFO Network disse ao Santa Fe New Mexican que a ligação com a tecnologia aeroespacial alemã era muito tênue para ser acreditada. Depois de pesquisar a afirmação, ele encontrou pouca verdade nessa teoria. Achou um exagero. Uma das preocupações é se eles queriam realmente criar pânico, porque no Novo México e não em Nova York, onde há mais pessoas para entrar em pânico, Clifford Clift sugere que é outra teoria da conspiração. A MUFON conhece teorias da conspiração. Eles vivem disso. Peter Davenport, da National UFO Report Center, disse que também está cético sobre o relato de Jacobsen, embora tenha enfatizado que ainda não leu detalhes do livro publicado por ela sobre este assunto. As pessoas estudam o caso Roswell há décadas. Eles têm testemunhos no leito de morte, eles têm depoimentos de oficiais militares envolvidos, testemunhas oculares. O investigador Cal Korff, que mirou nas reivindicações alienígenas em seu livro de 1997, Roswell UFO Crash, disse que também não está acreditando na história da Área 51, o livro em questão. De todas as ideias malucas sobre o que está por trás de Roswell, esta é uma das mais radicais que existe. Além da substância da história, existe a questão de basear uma história tão dramática no relato de uma pessoa. Abre aspas, eu nunca relataria nada relacionado a OVNIs baseado em apenas uma fonte não identificada, fecha aspas. Disse o jornalista Leslie King, autor de OVNIs, generais, pilotos e oficiais do governo que vão para o registro, em uma atualização no Facebook. Jacobsen disse que conseguir contar a história até mesmo de um dos 5 engenheiros que estiveram envolvidos no acompanhamento da Área 51 para o incidente de Roswell foi um trabalho que durou meses. É importante entender que todos os 5 principais engenheiros da ADED tinham autorizações ultra secretas e também autorizações que, portanto, são simplesmente a maioria das autorizações de escalão superior que poderia ter dentro do governo federal, no Atomic Commission de Energy. Se o caso OVNI não for um invasor alienígena ou soviético, e se você não acreditar na explicação oficial de que foi um experimento com balão, o que mais poderia ter sido? Uma das explicações alternativas é que o OVNI era de fato um disco voador. Era uma nave experimental norte-americana, e não soviética. Nesse cenário, os corpos de aparência alienígena podem ter sido manequins projetados para criar uma história de capa absurda. Este foi o vídeo de hoje. Com OVNI, sem OVNI, caso Roswell, americano ou enviado por russos, fica a questão. Eles realmente estão entre nós? E mais, onde estão? Onde eles se escondem? Quando vão aparecer? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.